Deus, tempo bom de louvor, tempo bom de adoração, tempo bom de estar com o Senhor, de sentir a sua presença. Queria começar lendo um texto. Eu vou ler esse versículo aqui, a gente já vai orar mais uma vez. Gênesis 8, 22. O texto diz assim: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Queria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Eu queria orar antes da gente começar. Amém, Senhor. Toma o teu lugar de rei aqui, Senhor. Toma o teu lugar, Senhor. Usa-nos aqui hoje, Senhor. Fala conosco, Senhor. Senhor, apesar de nós, independente de nós, Senhor, fala com cada um aqui hoje. Toma o teu lugar de honra aqui nessa reunião, Senhor. Senhor, nós repreendemos todo o mal, toda a resistência, toda a fortaleza, tudo aquilo que se levanta contra o Senhor, toda a dureza do coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor tenha livre acesso aqui. Espírito Santo tenha livre acesso no nosso meio, tenha livre acesso aos nossos corações. Move dentro de nós, move sobre cada um aqui, Senhor. Que seja, Senhor, uma manhã, um tempo, Senhor, da gente entender aquilo que o Senhor é na nossa vida, Senhor. Da gente entender aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. Uma manhã de rendição, de entrega, Senhor. Que o Senhor cumpra o teu propósito, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Então aqui esse texto de Gênesis, né, ele fala, enquanto existir a terra, vai ter frio, calor, verão, inverno, semeadura, colheita. Ou seja, enquanto a terra existir, vão haver ciclos. Deus é um Deus de ciclos, Deus de tempos, né? Deus estabelece tempos aqui na terra, para que Ele possa nos ensinar, para que a gente possa caminhar e entender esses tempos. Obrigado. Aí. Para que a gente possa viver de acordo com esses tempos. E apesar de Deus ser um Deus ilimitado ao tempo, né? Deus não está limitado ao tempo, Ele está acima da linha do tempo. Ele estabelece aqui para a nossa caminhada aqui na terra ciclos. Deus é um Deus de ciclos, Deus de tempos, né? Deus de estações. Até aqui esse nome, né, essa direção que o Senhor deu para o Mateus e André, né, de 4 seasons, né, de 4 estações, tem a ver com isso, porque Deus trabalha em todas as estações, né? Em todas as estações, Deus é Deus. Em qualquer situação da minha vida e da sua vida, Deus continua sendo Deus. E a nossa adoração deve ser independente da estação que a gente está vivendo. Quando está tudo bem, quando é primavera, mais fácil, né? Mas o Senhor nos convida a caminhar em cada estação que Ele estabelece, né? Para que a gente possa aprender com Ele, né? Não é à toa que Deus estabeleceu, enquanto a terra existir, vão haver ciclos, né? Então, se a terra ainda existe, a terra ainda existe. Então, estamos debaixo de ciclos, né? De momentos, de movimentos, de estações. Estamos aqui encerrando um ciclo, né? Encerrando um ano. E você pode pensar, mas isso aí foi uma data que os humanos criaram, né? O Gregório lá, é o ano gregoriano. Não importa, né? Deus estabeleceu ciclos sobre a terra, para que a gente possa meditar nesses ciclos, entender o que Deus está fazendo, né? Eclesiastes diz que tudo tem um propósito determinado e há tempo para tudo debaixo do céu, né? Mais uma vez falando, né? Olha, aqui na terra, no céu é diferente, no céu é eterno, mas aqui na terra Deus estabeleceu um tempo determinado para que cada propósito dele se cumpra, né? Isso serve tanto para a nossa vida individual,
né? Existem tempos na nossa vida e a gente precisa conhecer esses tempos, como no grande projeto do Senhor aqui na terra, né? E a gente tem visto, né, e ao longo de toda a história da humanidade, as palavras de Deus se cumprindo no tempo certo que Deus tinha estabelecido. E a gente crê que a gente tem chegado nesse tempo final, que a gente não sabe quanto é, e nem cabe aqui a gente ficar pensando sobre isso agora, mas Deus estabeleceu tempos aqui na terra, ciclos foram estabelecidos aqui na terra. E eu entendendo que existem estações diferentes, eu preciso me mover diferente em cada estação. Existe até uma roupa diferente para usar em cada estação, não é verdade? Aqui é sempre igual, que é sempre frio, né? Então aqui, você pode estar no verão, que você vê aqui, traz o casaco que vai ser frio. Aqui eu digo, né, na nossa reunião aqui no espaço aqui do templo. Mas no verão você tem uma roupa diferente, no inverno você tem uma roupa diferente, né? Talvez no outono aí também você tenha uma roupa diferente. Então existe um posicionamento diferente em cada estação da nossa vida. E eu já vou continuar aqui, né? Antes eu vou chamar a Vitória aqui rapidinho. Essa palavra foi interessante porque a gente tem feito a reunião dos jovens lá em casa, né? Uma célula, né? Um small group. E a gente faz assim bem livre mesmo, né? Para que eles possam falar, né? Para que passe a haver um tempo ali de comunhão. E na última ali, né? Na última do ano, eu li esse texto também. E aí eles começaram a falar como é que foi o ano, o que Deus fez. E foi tão tremendo, né? Porque eles, na simplicidade deles, na juventude deles, perceberam que Deus se moveu em ciclos esse ano, que Deus moveu, que Deus tinha falado, né? E a Vitória deu um testemunho lindo lá, e eu falei, olha, eu nem sabia que eu ia trazer essa palavra aqui, né? Mas aí o Mateus falou, não, fala isso lá no culto, que isso é importante. Então, assim, a gente foi muito edificado naquela simplicidade daquela reunião. E eu queria que a Vitória, rapidinho aqui na introdução, aqui, desse esse testemunho, né? Que confirma isso, né? Essa questão do tempo, essa questão de a gente render o nosso coração ao Senhor, independente de cada tempo. Então, Vic, pode vir aqui. Ó, que orgulho, hein? Pai e filho aqui, ó. Então, foi isso, foi bem interessante mesmo, porque o Senhor veio me falando sobre ciclos esse ano inteiro, e eu não participei de nenhuma das células, né, porque eu estava lá em Gênésio, a única que eu participei foi dessa, e aí meu pai veio falar sobre os ciclos. E bem no comecinho do ano, assim, normalmente eu peço pro Senhor me dar um versículo, uma coisa meio geral, assim, para eu ter uma direção no ano, e lá em janeiro o Senhor me deu os Salmos 32, do 8 ao 9, que fala: eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. E eu senti muito que seria o ano de direções específicas para tempos específicos. E como todo começo do ano ali, eu comecei meu plano, eu estava lendo Gênesis, em tudo que eu li, a única coisa que eu percebi era Deus é Deus de ciclos, organização e planejamento. Ciclos, organização e planejamento. Sempre assim, né? E no comecinho do ano também, no meio de tudo isso, Deus também começou a me falar que eu estava, enquanto estava o inverno, Deus começou a me falar que eu estava vivendo um inverno. E nessa época foi até engraçado, né? Porque eu estava conversando com minha mãe e ela também estava meio que sentindo a mesma coisa, assim. Mas eu não imaginava que isso continuaria durante o ano. Eu só tomei ali como uma direção para aquele tempo, que era tempo de eu morrer externamente, de crescer raízes e nutrir internamente. Absorver todos os nutrientes que tinham sido deixados no solo na estação passada e focar ali para crescer as raízes. Aí, ok, né? Eu tomei como a direção daquele tempo, mas o que aconteceu foi que todas as vezes que eu virar a próxima estação, eu estava ali orando e o Senhor me lembrava: tá virando a estação,
Ele ministrava comigo sobre aquela nova estação e eu ia ver, e era o dia que a estação ia mudar. E o ano inteiro foi isso. No começo de cada estação, o Senhor ministrava como seria aquilo, e baseado nisso eu sabia o que deveria ser o meu foco na estação para caminhar ali de acordo com o Espírito, né? E era mais fácil assim, porque eu tinha uma visão mais panorâmica ali do que Deus queria, um entendimento melhor do que Ele estava fazendo. Muito mais fácil passar pelas coisas assim, né? Mas foi basicamente isso. As coisas foram acontecendo, né? E eu posso dizer que agora, no final do ano, eu posso ver claramente que foi exatamente como o Senhor falou. No inverno foi tempo de crescer mais ainda as raízes, nutrir internamente sem nenhuma evidência externa. E ali o Senhor me deu algumas direções específicas, né? E uma delas foi ter esse foco de orar em línguas todos os dias, que na época eu não tinha relacionado muito, mas eu fui ver depois, e é exatamente isso. É o nutrir internamente sem evidência externa. Depois, na primavera, era o tempo propício para plantar em oração. E era uma época que eu tinha que planejar muitas coisas, muitas decisões, muitas incertezas. E todas essas coisas foram muito plantadas em oração, muita confiança, muita fé. Nessa época também teve os 2 retiros. Teve o retiro da CIP, teve o nosso retiro. E os 2 foram tempos ali de plantar muitas coisas e de ver essas flores que eram sinais dos frutos que viriam depois. O Senhor também nessa época me deu um outro versículo que foi, quando eu estava lendo ali, né, Josué 3:5, que fala: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E eu lembro, inclusive, quando a gente estava orando pelo retiro, né, pelos jovens, e de uma maneira assim, meio geral para todo mundo, o Senhor me falou que a gente estava num tempo de muita busca. Eu lembro até que foi o primeiro jejum de 3 dias que eu fiz com o Theo, logo antes ali, de plantar muito no secreto, e que ia chegar o tempo de frutificar e de transbordar daquilo que o Senhor estava derramando sobre nós. Então eu lembro que eu fui para o retiro muito animada, mas eu voltei até um pouquinho desapontada, porque eu estava com a expectativa muito grande de ver assim os frutos evidentes claramente, e eu fiquei, sabe, uma coisa radical. Eu voltei, eu fiquei meio desanimada assim. Mas olhando agora também, eu vejo que era o tempo de primavera, onde muitas coisas foram plantadas e que a gente viu os frutos depois no verão. E, bom, no verão era o tempo de frutificar. E aí eu lembro que começou, um dia depois de eu ir para o meu orientation da faculdade, começou o verão. E, nossa, foram tantas coisas, né, nesse verão. Eu voltei para ler, né, nos meus caderninhos de orações desse ano, e, nossa, tinha muita coisa que eu tinha até esquecido. Tanto no sentido, assim, de Deus, em Deus, né, frutos em Deus, espirituais, quanto no sentido material. Eu viajei com a Sara, entrei na faculdade. Durante a faculdade ali, muitas coisas aconteceram. Eu vivi muitas respostas de orações que tinham sido plantadas ali na primavera. Até no sentido de, assim, intimidade com Deus ali, durante todas essas coisas. Foram realmente muitas respostas de orações plantadas na estação anterior. E, por fim, no outono, era o tempo dos frutos, que demoram mais para amadurecer, para ficarem prontos, das folhas que caem, reciclando os nutrientes para a próxima geração de plantas, e onde toda a energia e o açúcar é concentrado na raiz, e aí a gente tem as raízes que a gente come, que são cheias de nutrientes e ninguém vê crescendo, só na hora de colher você tira e está lá a raiz. E outono também foi um tempo de tudo isso mesmo. Mas, bom, o ponto final é que nesse ano o Senhor me ensinou que Ele é um Deus de ciclos, de estações. E quando a gente entende o tempo que a gente está, a gente sabe o que focar, como obedecer, e as coisas têm mais sentido e fica muito mais leve, mais fácil passar por tudo. Tem um tempo para tudo, que a gente queira ou não. Existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher. Saber que tempo é, entender e escolher fazer a coisa propícia para aquele tempo, depende da gente, mas é muito melhor e muito mais fácil. Porque você pode querer plantar no inverno. Você vai ter muito trabalho e não vai dar fruto nenhum, vai ser um trabalho à toa. Mas, se você plantar na primavera, no tempo propício,
Você vai ter trabalho também, mas você vai colher os frutos disso depois. Bem, que orgulho, hein? Eu que fiz, hein? Estou colhendo os frutos, mas é verdade. Quando eu falo, é frutos de uma vida, né? Com certeza. Mas eu achei tremendo isso, porque exatamente no dia que ela foi participar, foi o tema que Deus falou com ela sobre todo o ano, né? E é assim que Deus faz. Deus trabalha assim na nossa vida, né? E é tão leve quando você entende, não, tudo bem, está difícil, mas é porque eu entendo que é um tempo difícil. Então você sabe que Deus está ali com você nesse tempo difícil, né? Porque quando você está, a gente já vai entrar no assunto, né? Sem clareza, sem perceber o que Deus está movendo, às vezes você se desespera, mas, poxa, por que está acontecendo isso? Por que está assim? Por que não está assim? Por que eu não estou conseguindo ver o fruto ainda? Porque ainda não é o tempo do fruto, né? Então, é tão tremendo a gente entender que Deus, na sua soberania, né, estabeleceu ciclos para que a gente possa ir caminhando com Ele, né, para que haja processos na nossa vida. É isso que ela falou, né? Deus é um Deus de processos, de organização, né? Todos esses conceitos que viraram humanos, né, fazem parte da administração, fazem parte de tudo, de organização, de processo. Tudo isso é um conceito do reino, né? O nosso Deus é um Deus, como ela falou, organizado, né? Que projeta, que sonha, que vê lá na frente, né? E para que a gente chegue lá na frente, Ele estabelece processos para que a gente possa chegar da maneira certa. A gente vê isso em toda a história da Bíblia. E eu queria ler mais um texto aí, junto com você. Primeiro livro de Crônicas 12:32. Primeiro livro de Crônicas 12:32. Tão interessante isso, né? Provavelmente você já ouviu aí, fala sobre os filhos de Issacar, que era um dos filhos da tribo de Israel, né? Um dos filhos de Jacó. E existia uma tribo, né? Existia uma tribo, que é essa aí, que eles, na minha versão diz que eles entendiam os tempos. Vou ler aqui, você pode acompanhar ali, é o mesmo sentido. Eu não me lembro qual versão eu peguei aqui, porque eu queria falar sobre os tempos, mas algumas falam entendiam dos tempos, entendiam da ciência dos tempos, conheciam os tempos, mas é o mesmo sentido, tá? E dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, a minha versão diz, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. E todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Olha que interessante, né? Deus estabeleceu o seu povo ali, 12 tribos, e estabeleceu um povo no meio do povo, para que tivesse revelação, né? Eu fui até procurar o que seria essa ciência dos tempos, né? Mas é como se ele, como se fosse a maioria entende que é como se fosse realmente revelações, ou entendimento das profecias. O que Deus está fazendo agora? O que toda profecia diz a respeito desse momento, e baseado nisso, o que eu devo fazer, né? E é interessante que diz que eles sabiam o que tinham que fazer, e todos os seguiam, né? E eu fico pensando como é importante, né, a igreja ser profética, né? Porque isso aqui é o que? É uma tribo profética, né? Às vezes você ouve assim, o cara é profético, parece uma coisa assim meio mística, né? Mas o que é isso? Alguém que entendia o que o céu estava falando. Alguém que falava para a terra o que o céu estava falando. E existia uma tribo que falava, olha, eu estou entendendo que esse momento agora é o momento disso. E o texto diz que todo mundo seguia eles, né? Todo mundo acompanhava essa visão, né? Essa visão profética que eles tinham. Eu achei tão interessante isso, né? Porque em toda a Bíblia Deus mostra, né? Deus dá sinais, né? O Senhor Jesus falava, olha, ainda não chegou o meu tempo, ou seja, ele sabia que existia um tempo, né? Como é importante a gente entender os tempos, né? E a gente está encerrando um ciclo, né? Encerrando um ano, encerrando um tempo. Como eu falei, foi um tempo que o homem estabeleceu,
12 meses, começa em janeiro, isso aí foi só 1500 e bolinha, aí foi o tal do Gregório, é o ano gregoriano. Isso não importa. Isso não importa. A gente até já, o Mateus já até compartilhou comigo um pouquinho daquilo que ele está sentindo que Deus vai mover no próximo ano. Todo ano a gente tenta buscar isso, né? Porque é bíblico, né? Não é um misticismo. É você buscar em Deus o que Deus quer fazer, o que Deus está fazendo, o que Deus está soprando, né? Como existia essa tribo aqui que buscava e entendia os tempos, a gente, como povo de Deus, precisa entender os tempos, né? Não é você ser místico, é você buscar em Deus, Senhor. Você que é dono de tudo, você que não está limitado a essa linha temporal, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor espera de nós para esse tempo? E eu creio que Deus quer colocar em nós essa expectativa de viver o novo tempo do Senhor, sabe? E também ali na célula, né, a gente, no small group ali, a gente compartilhou esse versículo que eu vou ler agora, né, que é interessante, que é o único salmo que é dado como autor Moisés. Você sabia que existe um salmo que Moisés é o autor? É o Salmo 90. Tem mais um aí que dizem que pode ser ele ou não, mas esse é o único que é dado como Moisés, o salmo. E o grande Moisés ali nesse salmo, né, ele é o Salmo 90, se você puder abrir ali, a gente vai ler só o 12. Mas ele começa a falar sobre a brevidade da vida, né, como a vida passa rápido, como as coisas passam, né, aquele grande Moisés que viveu tantas coisas, que conquistou tantas coisas. E ele faz um pedido para Deus, e eu amei esse pedido. Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Olha que pedido do grande Moisés, o maior profeta e o maior escritor do Antigo Testamento. E o que seria contar os dias? Ele pede, né? É um salmo ali, talvez uma canção, Senhor, me ensina. Me ensina a não passar nem um dia sequer sem te reconhecer. O que é contar o dia? Não é falar, hoje é 1, amanhã é 2, amanhã é 3. Né? Isso aí você não precisa pedir para Deus te ensinar, né? Senhor, me ensina a viver cada dia com o Senhor. Ele diz assim, de tal maneira, ou seja, de uma maneira tão profunda e inteligente que eu encontre sabedoria. A sabedoria está em a gente encontrar Deus nos nossos dias. A gente busca tanto sabedoria, mas a sabedoria está em a gente encontrar Deus. E Deus é o Deus da sabedoria que vai nos dar sabedoria. Ele fala, olha, de tal maneira, me ensina a contar. O que ele está falando? Olha, não me deixa viver de qualquer jeito, porque a gente vive de qualquer jeito. Eu acordo, vou, faço isso, faço aquilo, amanhã isso. Né? Quando a gente vê, já é sexta, que bom, já é sexta, e aí vai. Eu falo, para. E por isso que esse tema é importante no final de ano, para que a gente faça uma reflexão mesmo. Quantos dias eu contei esse ano que passou? Né? É isso que ele fala, eu me ensino a contar. Eu quero, poxa, hoje o dia foi legal, hoje foi bom, hoje eu falei com Deus, hoje Deus me falou isso. Né? Esse exemplo que a Vitória deu era isso. Deus falava com ela, poxa, hoje acabou de mudar a estação, que legal, Deus falou isso comigo. Talvez ela nem lembre os deveres que ela fez, as provas que ela fez. Né? A gente dá tanto valor aos desafios, eu passei tanto desafio esse ano também, eu sei que você também. E às vezes você fica pensando, quando passa, você nem lembra disso. Mas se Deus falou com você um dia esse ano, você vai lembrar. Você fala, poxa, aquele dia foi assim, puxa, aquele dia mudou tanto. Né? Aquele dia eu fui lá, fui no culto, o Senhor falou comigo, o Senhor me marcou. Me ensina a contar os dias, me ensina a te reconhecer nos meus dias. Essa era o pedido do grande profeta Moisés. Me ensina, Senhor. E a gente vai entrar no novo ciclo. E a gente vai, no final, a gente vai profetizar para que a gente possa ter dias contados.
Talvez você viveu esse ano aí quase 364 dias, 3 dias, ainda não acabou o ano. Talvez você contou aí 20 dias, 30 dias, 50 dias. Talvez você não contou nenhum dia. Contou nesse sentido, né? Mas isso não importa, né? Mas eu queria, antes de continuar, um exercício que a gente fez lá na cela, eu queria fazer com você. Eu até pedi para você escrever, mas eu não quero que você escreva, não. Eu quero que você pense, lembre de pelo menos uma coisa que Deus fez na sua vida esse ano. Porque quando a gente não para lembrar, às vezes a gente só vê o que não fez, né? E foi tão interessante, porque a gente ficou lá na reunião pensando sobre isso, e eu comecei a ver tantas coisas que Deus fez, que eu nem lembrava que tinha feito. Porque o nosso foco está sempre em conseguir algo que eu ainda não tenho. Mas existe uma reflexão no Senhor que é tão importante, que é ter um coração grato. E eu preciso lembrar do que Ele já fez. O que Deus fez esse ano na minha vida. E eu queria que você aí, um minutinho, fechasse os seus olhos. E lembre de pelo menos uma coisa que o Senhor fez. Eu creio que o Senhor quer nos fazer passar esse novo ciclo com um coração grato. Quero que você lembre de pelo menos uma coisa. Eu sei que tem mais, se você lembrar de mais, vai lembrando e vai agradecendo o Senhor aí no seu coração, baixinho. Isso também é contar os dias. O Senhor nos dá essa oportunidade de voltar, né? De voltar com a nossa memória. Senhor, obrigado por aquele dia, obrigado por isso que o Senhor fez. O Senhor fez tantas coisas esse ano. Obrigado pelo meu casamento. Obrigado pelas minhas filhas. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou. Vai lembrando aí no seu lugar. Coisas que o Senhor fez na sua vida esse ano. De promessas que se cumpriram. De lutas que se transformaram em bênção. Talvez você tenha uma percepção que o seu ano foi ruim. Quando a gente não para ver, a gente tem uma percepção que o ano foi ruim, que nem tudo que a gente esperava aconteceu. Mas quando eu estava escrevendo aqui, eu senti no meu coração que o Senhor queria curar os nossos corações. E eu quero que agora você pense algo que foi ruim, que você imaginava ou queria que fosse diferente. Mas que você imagine o Senhor lá com você. Porque Ele sempre esteve presente. Não é a estação ruim que define a ausência de Deus. O Senhor, em cada situação difícil que você passou esse ano, Ele esteve presente. Fazia parte de uma estação, mas Ele esteve presente. Ele não se esqueceu. Ele nunca se esquece, né? A Bíblia diz assim, ainda que uma mãe que amamenta se esqueça do filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Ou seja, se uma mãe que está amamentando se esquecer do filho é algo praticamente impossível. Mas o Senhor fala, ainda que eu me esqueça, ainda que ela se esqueça, eu não me esqueço. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Eu quero que você saia daqui hoje, primeiro, curado. Se esse ano te feriu, se esse ano foi difícil, se você teve aí perda, se algo aconteceu, se você teve problema em relacionamentos que não foi como você esperava, quero que você primeiro veja o Senhor aí, porque Ele está aí. Olha aí, fecha os seus olhos e veja o Senhor aí. Reconheça o Senhor nos teus caminhos, não é isso que a palavra diz? Reconhece o Senhor aí, porque Ele está aí. A gente não tem como entrar em outro ciclo, ferido pelo ciclo anterior.
Por isso que é tão importante ter um coração grato, né? Um coração com gratidão. Tem um salmo, né, que diz, Salmo 50 diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Quando você oferece ao Senhor um coração grato, você está honrando ao Senhor. O Senhor se sente honrado. O Senhor está sendo exaltado quando você diz: Senhor, obrigado. Eu te ofereço a minha gratidão. E quando a gente é grato, ainda por aquilo que a gente ainda nem viu acontecer, o Senhor é mais honrado ainda. Então, ainda que você tenha uma percepção de um ano ruim, o Senhor esteve presente. E a presença do Senhor é suficiente. A presença do Senhor é suficiente. Comece a enxergar Ele nas situações. Comece a contar os dias que se passaram. O pedido de Moisés aqui era para aprender a contar os dias futuros. Porque ele sabia que a vida era curta, ele não queria perder tempo. Mas antes que a gente aprenda a contar os dias futuros, comece a lembrar daquilo que o Senhor já fez. Comece a reconhecer o Senhor no seu caminho. Muito importante, sabe, a gente não passar a vida, a gente não viver por viver. Existe um propósito para todo, existe um tempo para todo propósito debaixo da terra. Como é importante a gente viver debaixo desse entendimento, que a gente está cumprindo um propósito. As coisas fazem sentido. Como é importante a gente, antes de mudar um ciclo, fazer uma reflexão do que foi. Isso é tão interessante, né? Porque isso já virou quase que uma tradição, não só na igreja, mas vamos fazer uma reflexão do ano, né? Retrospectiva 2024, né? Você tem até programa, não sei se tem ainda, né? Mas tinha. E é legal, né? Porque você vê tanta coisa que aconteceu. Mas eu, por acaso, ali no celular ontem, estava vendo estava passando um post. Aí o post era o Rock Balboa, assim, né? Quem já viu o Rock Balboa no final da luta ali, né? Como foi meu 2024, né? Aí o Rock Balboa ali estava em pé, todo destruído. Foi quase que assim para alguns, né? Mas estava em pé, mas venceu. Se vai virar um ano, você venceu, tá tudo certo. Apanhou um pouquinho, mas passou. Mas o texto dizia que existe, o post ali dizia, não tem nada a ver com tem a ver, né? Mas não é nada falando da Bíblia, nada. Mas que existe uma pesquisa da Universidade da Pensilvânia que mais de 40% das pessoas que param para refletir sobre o ano passado conseguem cumprir algumas metas no próximo ano. Que existe realmente um poder, né, ali falando de algo natural, de você refletir no que fez e planejar o que fazer, né? A gente sabe disso, né? A ideia aqui não é um papo de coach aí, depois você pode, né, fazer. É interessante você fazer as metas para o ano. Ontem eu e a Diana, a gente ficou caminhando lá, fazendo algumas coisas que Deus já tem falado conosco. Isso é muito bom, tá? Isso não tem nenhum problema em relação a isso. Mas essa reflexão com o Senhor é diferente, né? Porque você pode olhar tantas coisas que foram ruins esse ano, e se o Senhor não está ali, é dolorido. Mas você pode trazer o Senhor para cada momento difícil que você passou. E você pode ouvir do Pai: olha, eu estava aqui com você, está tudo bem. Você passou. Às vezes a gente acha que não vai dar, né? Hoje eu já sei, tanta coisa que já achei que não dava e deu, aí hoje eu já sei que dá, né? A gente vai aprendendo. Mas existem tantas situações na vida que a gente fala: agora não vai dar. Isso não tem saída. Mas você passou. Amém? O Senhor estava com você. O Senhor estava com você.
E outra coisa interessante que eu fiquei pensando nessa coisa dos ciclos que mudam, né? De um novo ano que se inicia. Uma das coisas mais importantes de existir um novo ciclo é porque é um tempo de recomeço. E o nosso Deus, ele é especialista em recomeço. Imagina se você não tivesse outra chance. Mas é como se o Senhor falasse, olha, tudo bem. Talvez você não contou, talvez você não esteve comigo todo esse ano. Mas hoje, a gente pode começar de novo. Olha como é tremendo isso. Por isso que a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É como se todo dia, nesse ciclo, enquanto a terra existia, haverá dia e noite, a gente não viu isso. Todos os dias eles falam, tudo bem, não tem problema. Você não está condenado. Agora, hoje, a gente pode fazer diferente. Deus estabeleceu ciclos para que a gente tivesse oportunidades de recomeços. Você não está condenado, né, àquilo que você viveu. Você não está condenado àquilo que passou. O Senhor pode te curar aquilo que você viveu. Você pode aprender com aquilo que você viveu. Mas a Bíblia nos ensina que hoje tudo pode ser diferente. Né? A Bíblia diz assim, se hoje ouvires a minha voz... Eu acho interessante isso. Né? É o hoje. Né? É o Deus do presente. O Deus que não está limitado ao tempo, ele vem no seu presente e ele fala, olha, é hoje. O dia do Senhor sempre é hoje. Né? Ele pode te levar lá para te curar, ele pode te mostrar o futuro. Mas o relacionamento é hoje. O dia para começar é hoje. O recomeço do Senhor sempre é hoje. Né? Eis que faço nova todas as coisas. Você vê em toda a Bíblia Deus recomeçando. Eles falharam, tudo bem, vamos lá, manda um, manda outro, manda um profeta, tudo bem, existe o plano da salvação, manda Jesus. Era sempre um recomeço, por causa da misericórdia dele, que se renova a cada manhã. Se hoje ouvires a minha voz, andar com o Senhor é tipo você andar com o Waze. Eu uso o Waze quase para tudo. Tem umas maluquices do lugar que eu já sei, às vezes eu boto o Waze. Eu falo, por que eu estou botando? Não é maluquice. Mas é isso, é aquilo que reconheça o Senhor, né, em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Você já viu quando você está no Waze, você erra o caminho, passou direto da entrada, aí lá, reconectando a roda, aí ele reconecta. Né? Se você reconhece Ele, se o Senhor é o seu Waze, né, se o Senhor é o seu guia, se Ele é o que está conduzindo a sua vida, se você reconhece Ele no seu caminho, Ele vai te reconduzir a rota. Porque sempre tem uma nova rota. Aqui nos Estados Unidos isso é bom, né? Qualquer lugar que você erra, normalmente ali, logo na frente você vira, né? No Brasil, pelo menos no Rio, tinha umas situações que você errava, era tipo meia hora para voltar. Teve uma vez que eu peguei na ponte Rio-Niterói para pegar o centro. Tem que atravessar uma ponte inteira, paga pedágio, no trânsito, volta. Tipo, você perdeu uma hora para fazer um retorno errado. Aqui a gente tem essa facilidade aqui, né? Errou, normalmente tem uma saidinha ali. Mas assim é o Senhor, né? Errei, Senhor, mas eu estou aqui, eu te reconheço, me perdoa. Esse ano, tá bom, tem uma nova rota para você. Tem um novo recomeço. Um novo recomeço não, né? Um recomeço. Né? Um novo começo, olha aí. Minhas filhas já melhoraram feio ali, ó. E eu queria hoje profetizar sobre esse nosso novo ano. Como o Mateus falou aqui, a gente não tem como profetizar se primeiro a gente não tiver um coração grato, se primeiro a gente não reconhecer Ele. Porque tudo na nossa vida que serve ao Senhor passa por isso, passa pelo Senhor. A gente gosta de fazer planos, e a Bíblia diz, pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, ainda que a gente faça planos, se a gente não tiver ligado no Senhor, talvez esses planos sejam frustrados. Mas se a gente planeja, se a gente tenta entender os tempos do Senhor na nossa vida, a gente vai viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E eu quero profetizar que a gente viva o ano do Senhor na nossa vida.
Talvez vá de acordo com aquilo que você tem sonhado e planejado. Talvez aquilo que você tem sonhado e planejado foi o Senhor que colocou no seu coração. Talvez existem promessas que o Senhor te fez há muito tempo e talvez seja esse o tempo de cumprir. Mas a gente precisa ter um coração quebrantado e rendido ao Senhor. Estão fazendo algum sinal para mim aqui, às vezes é uma maluqueira. Minhas filhas são boas não. Talvez seja esse o tempo do Senhor na sua vida. Eu queria profetizar sobre esse ano. Eu queria chamar o pessoal aqui do louvor para me ajudar. Nada disso existe se a gente não se relacionar com o Senhor. Aquela resposta que o Senhor Jesus falou para Marta é o que vale para a gente todos os dias. Marta, Marta, você está preocupado com muitas coisas. Quantas coisas têm nos preocupado? Ele diz assim, apenas uma coisa é necessária. Se você não sabe o que pedir para esse ano, peça essa única coisa que o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores falou. Olha, existe apenas uma coisa, acima de tudo, a mais importante de tudo, é o que Maria escolheu, que é estar aos meus pés. Tudo passa disso. Esse tem que ser a sua primeira meta do ano. Qual é a minha meta do ano? Estar aos pés do Senhor todos os dias. Fazendo assim, eu vou estar contando os meus dias, todos os dias. Fazendo assim, o Senhor vai estar mostrando para mim aquilo que Ele tem para mim. E a gente vai poder caminhar em obediência, segundo a direção dEle, entendendo o tempo que a gente está vivendo. Amém? Queria que você se colocasse de pé aí no seu lugar. Já estou encerrando. Tudo bem você ser racional para estabelecer suas metas. O Senhor nos fez assim, seres racionais. Mas eu quero te pedir esse ano, talvez todo ano você faça isso. Isso é bom, tá? Continue fazendo. Pare ali, escreva ali aquilo que você espera para o ano. Estabeleça ali processos para cumprir essa meta. Isso é muito bom. Mas eu vou te convidar a convidar o Espírito Santo nesse do lixo aí, nessa lista que você quer fazer aí. Convide ele, Senhor, o que o Senhor tem para mim esse ano? O que o Senhor quer falar comigo? O que eu preciso fazer? Você vai ver que provavelmente vai ficar um pouquinho diferente a sua lista. Mas confia nele, porque a palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quem não quer viver algo bom, perfeito e agradável? Enquanto eles tocam aqui, eu queria orar. Eu quero que você coloque, nesse momento que eu estiver orando, que você coloque diante de Deus a sua vida, o seu novo ano. Agora a gente está no novo ano. Vamos profetizar para um novo ano, um novo tempo. Você já entendeu que passou, passou. Amém, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Quero profetizar sobre cada um aqui, Senhor. Senhor, eu quero declarar o teu favor, a tua graça, Senhor. Eu quero declarar o ano do Senhor, Pai. O ano, Senhor, onde o Senhor vai virar as chaves necessárias, Senhor. O ano onde cada um aqui vai aprender a ouvir a tua voz, vai reconhecer a tua voz, Senhor, porque o Senhor já tem falado, Senhor. Senhor, realmente um ano, Senhor, de destravamento, Senhor, um ano de fluir na tua presença, um ano de usufruir da tua presença, de ter prazer na tua presença, Senhor. Senhor, um ano de liberdade no Senhor, Pai. Senhor, eu quero profetizar também, Senhor, um ano de colheita, Senhor, um ano de colheita financeira, Senhor, um ano de portas abertas, Senhor. O Senhor conhece a vida dos teus filhos aqui, Senhor. Um ano de honra do Senhor, um ano de honra do Senhor para aqueles que têm te honrado, Senhor.
Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que a gente tenha um coração rendido ao Senhor durante todo esse ano, Senhor. Como a gente cantou aqui, que a gente olhe para a cruz, Senhor, durante todo esse ano, Senhor. Nos ensina, Senhor, a contar os nossos dias durante todo esse ano, para que não haja um dia só perdido, Senhor. Porque o salmista diz, Senhor, é melhor, mais vale um dia na tua casa, um dia na tua presença, do que mil dias longe, Senhor. Que a gente possa passar a cada dia, Senhor, na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Bem, queridos, eu queria fazer mais um pedido. Queria que você, se você puder, venha aqui na frente, todo mundo. Queria pedir aqui para os pastores impuser as mãos sobre vocês, profetizar sobre o seu ano. Pastores, pessoal de oração. Declarar, sabe? Vem aqui como um ato de fé, como Senhor, eu quero viver o teu ano, eu quero que seja diferente, sabe? A gente entra em cada ano, tem uma expectativa e as coisas às vezes são as mesmas, mas não precisa ser as mesmas. Não precisa ser as mesmas. Eu creio realmente que a gente vai entrar num novo ciclo, num novo tempo. Creio que o Senhor está preparando para grandes coisas que Ele vai fazer.
você possa aqui se render ao Senhor. Falar: Senhor, eu estou aqui, eu quero. Eu quero, Senhor, eu quero viver o teu ano, eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Existe mais de Deus para você viver, querido. Existe mais para mim, para nós vivermos. E eu creio que esse é o tempo. Esse é o tempo. É o hoje. Se hoje ouvires a minha voz. Se você ouviu a voz do Senhor hoje, abre o seu coração e fala: Senhor, eu quero. Esse ano vai ser diferente, Senhor. Esse ano eu vou estar com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
todos os dias, Senhor, cantaremos, Senhor, sobre a sua bondade, Pai, sobre o teu amor, sobre a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Gente, só para lembrar que domingo que vem já é o primeiro domingo do ano, então temos o nosso almoço, tá? Já fiquem preparadas as mulheres que trazem. Eu vou mandar de qualquer jeito os avisos no grupo, mas só para lembrar, algo mais específico. Não temos célula ainda nessa semana. Any others? Estou esquecendo alguma coisa? Acho que é isso, gente. Feliz ano novo para todo mundo. Que Deus abençoe. Que vocês tenham um tempo maravilhoso aí em família nesses dias. Amém? God bless. Senhor, abençoa a nossa volta para casa. Nós te adoramos porque o Senhor falou poderosamente aos nossos corações. Que cada um possa, Senhor, ainda refletir mais. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, Pai. Amém. Glória a Deus. Bem,